como muda, né, a narrativa de em 2 semanas atrás para essa, né? Eu me lembro que há 2 semanas atrás eu era o louco dizendo que o Grêmio tinha chances de ser campeão brasileiro. E agora vem os gremistas e ficam falando o que que a Taça Palmeiras não faz, né? Estão comemorando o título antecipado só porque ganharam do Palmeiras. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para uma resenha, um bate-papo sobre os campeonatos que a dupla Grenal estão disputando, no caso o Grêmio Brasileirão, o Inter a Libertadores e o Brasileirão, e consequentemente fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e vai mediar a resenha de hoje, junto comigo, o colorado Marcos. E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais uma resenha. Bom, estão conosco os colorados Alexandre, o colorado Pedro, o gremista Thiago, mais uma vez, espero que se consolide, né, a participação dele aqui do lado tricolor. O colorado Doda, do Resiliência Colorada, nosso canal co-irmão, parceiro. E também estão os nossos parceiros. Cages Comunicação, identidade visual, conteúdos para mídias sociais e sistemas web. Velho Chico, camisetas com a marca Reserva. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Guri Nerd, canecas personalizadas. O Celeiro, produtos naturais e coloniais. Resiliência Colorada, canal feito por torcedores do Inter. E Imortal por Elas, canal feito por torcedoras do Grêmio. Bom, vamos começar falando de Grêmio. E aí, Thiago, o que está acontecendo? A situação envolvendo o Grêmio. O Grêmio está fazendo. O Grêmio, o Botafogo oscilando no campeonato. Essas questões todas juntas estão fazendo a gente se iludir, eu acho, né? Porque a diferença de nós pro líder já foi de 14 pontos, agora está em 8. O que passa pela tua cabeça como gremista, assim? Tu acredita que há uma possibilidade aí de a gente disputar esse título até o final do campeonato? Lembrando que a gente não pode depender de uns e outros aí, né? Porque, pelo que se desenha aí, um jogo que não tinha importância nenhuma pro Inter lá no final pode ter agora, né? Não, olha, Gustavo, eu ouvi ontem mesmo sobre esse jogo. Estavam explanando que iam botar o sub-17 para jogar nesse jogo aí. Se tudo dependesse só deles, vai entrar o sub-17 para jogar o último jogo. Mas como tu falou, eu sou aquele iludido. Agora jogou, ganhou contra o Palmeiras. Para mim já era ponto perdido, mas ganhou 3 pontos. Para mim já somos o melhor time, já vamos brigar com o Botafogo, já estamos nas cabeças para ser campeão. Ah, eu já me iludi e infelizmente eu sou assim. 2, 3 jogos eles já me iludem, eu já mudo de opinião já. Era 2 semanas atrás, eu tava com todo mundo, acho que não vai dar, nós vamos brigar por essa Libertadores aí mesmo só. Mas 2 semanas depois eu sou bem iludido. Olha aí, ó, Botafogo perdeu, o Grêmio ganhou do Palmeiras, uma coisa que fazia anos que não acontecia. Desde Os caras me 2016, iludem. né? Desde 2016 o É, Grêmio não ganhava do Palmeiras na Arena, né? imagina, então. Então, Teve um jogo de virada na Libertadores de 2019 que o Grêmio perdeu de 1-0 aqui, nas quartas, eu acho. Nas quartas. isso. E aí reverteu a vantagem lá no Pacaembu, não foi nem na arena lá do Palmeiras. Viva Sandy. Era show da Sandy Júnior, se eu não me engano, no Allianz Um Parque. evento lá, e aí fizeram Era no Pacaembu. E até a gente achou que, por não ser no estádio deles, que de fato isso poderia influenciar, né? Eles depois do jogo disseram que se tivesse sido no estádio deles, o resultado talvez tivesse A história sido seria outro. diferente. Foi do vídeo aquele do GPR, né? Isso, aí tem o vídeo do GPR. Tem vídeo do GPR no final do jogo. Bom, e o jogo, Thiago?
que tu achou do jogo contra o Palmeiras? Eu, assim, me senti nos anos 90 de novo. Assim, que Pois é. parecia um jogo dos anos 90, assim. Guerra. O Filipão dizia aliás, ele treinava com um a menos sempre, né? Sim. No final do treino, ele tirava um e treinava com um a menos, porque o Grêmio sempre perdia um. Já E contava com a expulsão. já contava com a expulsão. Sim. Até acho que aquela falta envolvendo o Vidia Sante não é questionável, mas eu Sim. acho que o Vidia foi o tempo todo muito faltoso naquele jogo. Então, Sim. assim, Foi imprudente, né? foi imprudente em Então, várias oportunidades, assim, isso. tava vendo já alguma coisa ali se desenhar. Ele tava pedindo, ele tava implorando por aquele cartãozinho a mais ali. Não, mas foi exatamente isso aí. Aquelas guerras de 90 lá da Libertadores, lá, porradaria e o jogo feio. Mas o que valeu realmente foi os 3 pontos ali, que foi o gol e a vitória, foi só o que valeu. Porque de resto, não. O Palmeiras vinha de 8 rodadas sem levar gol, né? Então, Sem levar gol, exatamente. quando o jogo começou, eu pensei, vai ser o Grêmio. Até parece que o Grêmio vai fazer gol aqui, né? Exatamente. Logo o Grêmio, né? Porra. Ainda mais das últimas rodadas, né? Vindo das Sim, últimas rodadas ali, aquela rodada contra o Corinthians foi um jogo maluco, né? um jogo louco. Doda, pode faz a tua corneta aí. Até me explica Esse parênteses. o que é essa mãozinha aí. Não, é só quando, né, levanta a mão assim, fala Corinthians, tu tem que, né, assalto, né, uma coisa, Ah, né, tá. sendo solidário com o irmão. Eu estava do lado do Thiago, do Grêmio Corinthians, né, e eu falei, quando eu ia na escalação, o Natan, eu me lembro do Natan do Fluminense, do Galo, bom jogador. E o rapaz tá aqui, não, porque o Natan não, que não sei o quê, parará. Natan, gol, né? Cara, isso aí é o cargo do futebol, né? Maravilhoso, né? Eu vi só mais o segundo tempo do jogo do Grêmio e Palmeiras. Cara, foi realmente, que vocês falaram dos anos 90, foi perfeito. Foi jogo anos 90, sabe? O Grêmio sabendo sangrar, no que teve a oportunidade, sangrou o Palmeiras. O Palmeiras é um time que não leva muito gol, que não tá tomando muito gol nas últimas partidas. Só que não tá fazendo também. O Rony tava no banco, tava voltando de lesão. Então, o Palmeiras, olhando o jogo assim, do Palmeiras em si, tu vê que, cara, não é esse bicho papão que a imprensa, principalmente lá do centro, criou que como se fosse o grande favorito para Libertadores. Não é. Não é tudo isso aí. É um bom time, realmente, claro que é. Mas não é mais a mesma coisa que o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Não é mais a mesma coisa. Tá mais equiparado ali. E o Grêmio, eu concordo com o Thiago. Acho que o Grêmio o Grêmio tem que estar mesmo focado para acreditar que pode ser campeão, que pode brigar. Eu acho que isso faz parte, a ilusão, né? Faz parte do torcedor e não tá nada de errado. Porque você tá vendo os resultados do Botafogo? Tá, o Botafogo pegou uma gordura violenta, bacana. Só que as últimas 4 partidas, o Botafogo não jogou mal contra o Corinthians. Não jogou mal e perdeu. E isso afeta, às vezes, muito mais o psicológico do jogador. Tava tudo dando certo, quando vê agora, eu jogo muito e não ganho. Ué, o que tá acontecendo? E claro, né, eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano não vai se resolver na última rodada. Não vai. Mas Marcos, Juca e Pedro, eu já fiz a nossa inscrição no BID, tá? Nós estamos aptos a jogar a última rodada do Brasileirão. Tá tudo tranquilo. Eu vou ali, pela minha altura, na zaga, para dar uma boa amplitude. Pode ser eu, Juca. O Marcos vai ficar lá na ponta, lá. Bem tranquilo. Pedro, tu fica no meio campo. Cara, é impossível a gente perder esse jogo Botafogo no final do ano. É impossível. O Pedro é muito fominha, ele não toca bola. Cara, mas eu acho que se decide antes, tá? Eu acho que se decide antes. Ainda acredito que o Botafogo tá com uma mão e meia na taça. Por mais que seja ali 7 pontos, eu acho, agora, né? Se eu não me engano, 7 pontos, Palmeiras 7. Cara, eu acho que mesmo assim o Botafogo tem tudo. Se fizer a lição de casa, é campeão. Se fizer a lição de casa, é campeão. Então eu acredito que tá praticamente decidido. Nunca, né? Que vai acontecer de novo, né? Ficar 11 pontos. Sabe que eu assisti há pouco uma entrevista do Tcheco
sobre aquele time de 2008, né? E uma das justificativas daquele grupo é que eles eram novatos, não tinham experientes naquele time. Faltava, né? Faltava E, uma e coisa. isso faltou. Mas isso é a explicação deles, né? Para Sim, aquele lance de a versão deles, né? Mas Alexandre, tu que fez essa observação aí há 2 episódios atrás aí que, se depender, o Grêmio tem que chegar lá dependendo de si mesmo, se depender de outros e principalmente se depender do Inter, a gente entrega o jogo lá no final. Isso faz parte da nossa aldeia, né, Alexandre? É, o Palmeiras está emagrecendo, né? Isso está começando a preocupar os colorados, né? O Botafogo está emagrecendo, né? Já não tem tanta gordura mais, tá preocupante. O Grêmio tá no páreo, né? São 7 pontos. Cada rodada a gente vai ter que fazer uma análise, né? Porque muda muito, né? O campeonato de 3 pontos muda muito a cada rodada. Imaginem vocês se o Grêmio performar lá contra o Fortaleza e o próximo jogo do Grêmio é Fortaleza, né? Aliás, esse é um problema do Grêmio jogar fora de casa, fora da arena. E o Botafogo perder ou empatar, nós vamos estar falando aqui a semana que vem em 4, 5 pontos. Então o campeonato realmente está aberto, principalmente porque não tem um grande time, né? A gente vem falando isso, acho que todos nós convergirmos nessa opinião. Não há um grande time, né? O Palmeiras, que é um time mais bem treinado há mais tempo, entretanto sempre envolvido com alguma Copa, né? Agora é a Libertadores, por vezes é a Copa do Brasil. E o Botafogo sabemos nós que não é um grande time, né? E também considero o Grêmio um time nesse nível também, né? Um time médio que está encaixado, né? Mas eu penso que o problema do Grêmio é jogar fora de casa, né? E se o Grêmio quiser até mesmo se manter no G4, ele vai ter que performar fora de casa. Porque fora da arena, porque na arena o Grêmio faz muito bem o papel de jogar em casa, né? Se impõe, joga firme. É difícil o Grêmio perder ou empatar na arena, né? Mas até eu estava vendo aqui antes do programa, o Grêmio tem mais jogos fora de casa até o final do Brasileiro do que na arena, tem um jogo a mais fora. Isso é um fator complicador para o Grêmio. E além disso, a questão da última rodada que a gente já debateu aqui, né? O Grêmio precisa chegar na última rodada com um ponto a mais que o Botafogo, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer no Beira-Rio na última rodada, né? Então, eu acho que essa próxima rodada vai ser, eu não digo toda rodada é decisiva, né? Isso que o Inter e Grêmio precisam aprender, toda rodada é decisiva para o Campeonato Brasileiro, toda ela vale 3 pontos. Mas essa mais do que nunca para o Grêmio, porque ele sai para jogar fora com um time bom, né? Em que pese tá envolvido com a final da Sul-Americana, né? Mas o Fortaleza lá é muito forte e o Grêmio vai ter que mostrar que sabe jogar fora de casa e que vai ter que performar lá, né? São 8 pontos, né? Então eu considero o Campeonato Brasileiro absolutamente em aberto, né? Mas eu estava vendo aqui também agora a diferença do Grêmio para o 7º colocado, ou seja, se considerarmos se tivermos somente G6 e não tivermos G7, ou seja, o 7º colocado não entra na Libertadores, são apenas 3 pontos. O 7º colocado tem 40 pontos e o Grêmio tem 43. Então é muito tênue essa diferença aí, né? Esse ano, justamente porque não há um grande time, né? E o time que disparou é notadamente um time médio, né? Que é o Botafogo. Então o Campeonato Brasileiro está em aberto. E aí, Pedro? Dá o teu parecer aí, faz a tua corneta aí. Bom, eu acho que eu não preciso fazer corneta, né? Eu acho que vou me unir ao Thiago. Eu acho que pintou o campeão brasileiro aí, né? Eu acho que já dá até para pensar em começar a entregar as faixas, porque diante de todo esse desempenho tricolor, de estar embalado e do Botafogo tá
a passos de tartaruga, quase, né? Como vocês estão falando, eu acho que o Grêmio é super favorito para a reta final do Brasileiro. E, inclusive, eu acho que ganha com uma rodada de antecedência, né? Porque daí, para que daí o Thiago não se preocupa tanto, para ter algum medo do Inter, mas caso fique para a última rodada, eu não tenho dúvidas que o Grêmio vai jogar, o Grêmio não, que o Inter vai jogar com o mesmo empenho que o Grêmio jogou em 2009, se eu não me engano, contra o Flamengo. Eu acho que vai fazer o máximo possível para ganhar a partida. Eu acho que tem que ajudar o co-irmão nessas horas. Mas, Aí o Thiago vai ser aquele meme do nosso lado, ó, aquele que tem os colorados no estádio comemorando o gol do Grêmio, gol do Grêmio! total, total, beleza. Ô, Thiago, Mas olha falando, só, presta atenção na fala do Pedro, É, porque tu levantou uma bolinha pra ele assim, que é assim, essa é a melhor corneta do Pedro. é a que ele Pintou o mais gosta. campeão, é só entregar a taça, já vou passar as faixas. Essa é a melhor corneta dele, não, no tem uma do repertório. pênalti que é No legal também. repertório de corneta dele, essa é a melhor pra cima da gente. Inclusive, tem a do chororô do pênalti do jogo contra o Corinthians ali, que o Gustavo andou dando já umas Mas quem paradas. chora pênalti são Ah, vocês, é tu que Não, chora mas pênalti. foi muito pênalti. Mas, falando sério, assim, o Grêmio fez um ótimo enfrentamento contra o Palmeiras. Eu acho que foi uma vitória de superação que estava precisando, assim, para reencontrar esse futebol, para se recuperar e tentar buscar aí uma vaga direta na Libertadores, coisa do título. Eu acho bem difícil, assim, são 8 pontos, mas o Botafogo pode perder essa vantagem, assim como o Grêmio perdeu aqueles 11 pontos, mas eu vejo o Palmeiras com mais chance de buscar que o Grêmio. Mesmo oscilando, o Palmeiras não tendo o mesmo desempenho, eu acho que eles são mais regulares. E o Grêmio tem o problema do jogo fora de casa, né? É um time que ganha muito pouco fora. E aí, para tu chegar lá e tirar esses 8 pontos, eu acho difícil. Eu vejo mais foco no Palmeiras do que É, no Grêmio. só pra agregar aí o que o Pedro falou, eu concordo com o Pedro, também acho que o nosso campeonato segue sendo a vaga direta na Libertadores, né? A gente precisa batalhar por estar no G4 até o final. Esse detalhe que o Pedro falou é muito importante porque num texto que eu escrevi no Instagram, um seguidor nosso colocou uns comentários lá dizendo que, tudo bem, eu concordo contigo que essa tua cornetinha aí, eu nem tava fazendo corneta, vê só, né? Eu ainda disse, nem tudo é corneta aqui, né? Mas essa tua cornetinha aí, eu concordo, só uma coisa tá certa, o Grêmio realmente tá tomando muito gol. Mas o Grêmio tem o terceiro melhor ataque, até então, né? Até então tinha o terceiro melhor ataque. Agora até tá melhor, tá com a mesma pontuação em matérias de gols do primeiro, né? Que é o Botafogo. Ah, Aí eu disse pra ele, não, mas tu avalia a campanha dentro da arena que tá dando esse resultado. A campanha fora da arena é uma campanha ruim. Assim, o aproveitamento fora da arena, até aquele jogo contra o Corinthians, foi de 30%. Então esse é o grande problema do Grêmio. E acho também, eu concordo com o Pedro nisso. Tá tudo embolado ali na frente, né? A diferença para nós e o Palmeiras é 1 ponto. O Palmeiras é mais regular. Os mais regulares agora no final, esses sim, brigam mais. Até porque, se tu pegar esse ponto da regularidade, a partir dessa segunda metade do campeonato, os times de baixo começam a ganhar mais pontos também pelo desespero e toda aquela coisa. Sim, Então, tu acaba não tendo esse teto de crescimento, assim, às vezes, no final. Mas, nesse ponto do Grêmio de título, não, assim, eu acho que um G4, se vocês olharem para o time que vem da Série B, já é um baita resultado, né? sim, Então, não, tipo, esse ponto sim. se espera talvez um título pela questão do investimento, do Soares, todo o contexto, assim, mas se olhar de forma mais prática, assim, um G4 é um ótimo resultado, cara. Tem mais que depois se classificar para Libertadores ano que vem. Tem o Soares ano que não é. Não. Esquece. eu acho que tu tem que te preocupar com a tua Libertadores. Deixa ano que vem que a gente conversa. Ano que vem a gente conversa. Calma, espera. Ser longe, Vamos, desculpa. vamos viver um dia de cada vez. 2 Calma, anos. calma, não te afoba. Ó, olha o coração, Ó, calma. Ó, eu ia responder ao Doda, mas agora tem um marcador em cima dele. Tem. não, Então não preciso me preocupar com ele. calma, coração, Mas é calma. 2 anos o contrato, não é?
Não, calma, sim. Aí, Até Marcos. então, sim. Até o final do ano, tudo tá certo. É. Não, mas eu queria só abrir um parênteses para concordar com o Pedro. Esse ano, Pedro, do jeito que tá, onde nós estamos, tá maravilhoso. Nós voltando da segunda divisão, cara, isso aqui nós temos que, para nós é taça, realmente. Ficar no G4 ali, continuar, porque vindo da segunda divisão, realmente eu tava torcendo esse ano para nós ficar entre os 10 ali, eu tava feliz da vida. Entendeu? Eu ia estar sorrindo e batendo palmo pro time do Grêmio. Ficar entre os 10 esse ano. Isso que eu tava esperando. Realmente. E aí, quando começou o brasileiro, eu fui um dos que disse que a gente, do jeito que tá, a gente vai ficar ali pelo meio da tabela, né? Aí o Grêmio se recuperou. Depois do Grenal, houve uma recuperação ali por parte do Grêmio que, assim, depois veio os jogos da Copa do Brasil que fizeram com que o Grêmio perdesse um pouco né, cambaleasse ali, aqueles jogos contra o Flamengo, não dá nem pra pensar nisso agora. Já passou. Eles estão em crise, tomara que abra uma crise feia lá. E aí, Marcos? Faz a tua corneta agora. Eu tenho alguns pontos para salientar. Primeiro, que eu tava ficando com medo quando o Gustavo e o Thiago falaram que concordavam com o Pedro. Já tava achando que eles queriam realmente que entregasse a taça e passasse as faixas. Porque, cara, realmente assim, me deu medo, assim. Outra coisa, sobre Grêmio e Palmeiras. Um jogo o jogo controlado, querendo ou não, pelo Palmeiras, né? Tu vê que o Palmeiras é um time muito superior a qualquer outro time, na minha opinião, no Brasil. O Grêmio jogou bem, soube saber o tamanho do Grêmio referente ao Palmeiras. Coisa que não acontecia, eu acho, nos jogos passados. Fez um gol, se defendeu. E não tá errado em jogar dessa forma. Então veja assim, o Grêmio ele tem que fazer o dever de casa dele. Se quer ser campeão brasileiro. Tem chance, tem. Ele, Palmeiras e Botafogo, óbvio. Então tem que fazer o próprio dever de casa e torcer para que os outros não façam o dever de casa. E se o Inter vai entregar ou não o jogo contra o Botafogo, se o Botafogo precisar para ser campeão, óbvio que o Inter vai entregar. Qual outro? O Colorado vai dizer que não vai entregar. A diretoria vai dizer que vai entregar. O Pedro que só o Juca. O Juca vai dizer que não é pra entregar. Se o Inter entregar, ou melhor, se esse resultado da última rodada, a derrota do Inter no Beira-Rio, for determinante para o Grêmio não ser campeão brasileiro, o Barcelos está reeleito. Viram só? Escrever isso aí. Está reeleito. Vocês não serão. Não, eu acho que vai na Libertadores. Eu acho que se ganhar a Libertadores tem uma boa chance. Sim. Também. Mas, cara, eu não acho que o Inter vai entregar assim como eu também não acho que o Grêmio entregou contra o Flamengo, né? Eu acho que foi eu acho que o Grêmio entregou contra o Flamengo. Ô, Gustavo, Thiago, vocês acham que o Grêmio entregou contra o Flamengo? Jogou pra perder? Acho que não. Jamais. Jogador nenhum entra pra perder. Falou, é isso. Pelo que eu me lembro, foi. De um cara que fez o gol e tal, mas depois. Mas pelo que eu me lembro, não era de cabeça, era pra ele ter deixado o cara de trás, fazer o gol combinado, era esse, entendeu? Aí ele se meteu na frente do cara fazer o gol. É por isso que a torcida cobrava com ele. Pelo que eu me lembro na época, o jogo foi 2-1 e o Grêmio começou ganhando o jogo. Sim. Né? E aí, quando o rapaz, acho que era Maílson, o nome do rapaz que fez o gol do Grêmio, ele comemorou o gol. E aí enlouqueceram, caíram matando em cima do cara, que o cara tava comemorando porque o Inter ia ser campeão. Mas é que na verdade foi a gente para. Não, deixa eu terminar. E aí, em cima disso, vocês vão dizer que o Grêmio não entregou o jogo? É que ele se meteu na frente do atacante, que era de trás vir pra fazer o gol. Entendeu? Aí por isso mais bonito vocês falar que entregou. É mais bonito vocês falar que entregou, porque vocês estão apertando que o Inter entregue. Marcos. Ô, mediadores, aí só uma pergunta, eu tô com uma dúvida. A gente tá discutindo o título do Grêmio? Pois Marcos, retoma o debate, Marcos. A gente tá falando mas eu acredito no título do Grêmio.
É que vocês estão com medo do Inter entregar o jogo pro Botafogo. Cara, mas esse negócio do 2009, só o último parênteses aqui. O Herrera deu uma declaração no negócio do Gamba lá, que o Gamba tá fazendo, que o Herrera falou que dirigentes chegaram nele e perguntaram se ele, o que ele iria fazer. E ele, eu vou jogar. E eu só jogo pra ganhar. Então tá, fica em Porto Alegre aí, tá? Obrigado, valeu. E tá certo. Cara, é da rivalidade. É da rivalidade. O Alexandre é o cara mais sincero que tem aqui. Ele tá três episódios repetindo a mesma coisa. É da nossa aldeia. Nós vamos entregar se depender do nosso jogo lá no final. Gente, o Inter e Botafogo vai ser no Beira-Rio. O Botafogo vai comemorar o título brasileiro no lado da taça do Grêmio. 40 mil botafoguenses no Beira-Rio. Mano, nós vamos preparar. Eu acho que o Marcelo vai liberar a entrada de graça. Eu vou fazer a vaquinha do Ruas de Fogo pro Botafogo. Mas Deus o livre que não. Claro. Vai ter Ruas de Fogo e vai ter show. Ah, tranquilo. Tô tranquilo. Tudo, só não vai ter jogo. Show do Titinho Soares. Pelo amor de Deus. Mas a nossa aldeia, realmente, essa palavra que o Gustavo falou, a nossa aldeia é porca, né? O São Paulo tá atrás do Inter no Brasileirão. A aldeia paulista não fala de rebaixamento, né? Do São Paulo. A nossa, não. A nossa tem que tocar alguma coisinha que o Inter, 5 pontos. É muito porco aqui, pelo amor de Deus. Então vamos começar então para falar sobre o Internacional, né? Semifinalista na Libertadores, não sei se os gremistas sabem. 2 competições. Vocês sabem como é jogar 2 competições, né? É que quando vocês jogam 2 competições é Recopa e Campeonato Gaúcho, e daí no início do ano vocês ficam ainda meio perdidos, porque é verão, a maioria tá na praia. Quantos anos vocês ficaram sem Internacional... jogar Libertadores? Quantos anos vocês ficaram sem jogar Libertadores? Tu tá que nem museu vivendo de passado. A gente assim. ficou bastante. A gente ficou, mas que nem o Grêmio ficou alguns anos sem jogar a Série A também. Não, verdade. Não tantos anos quanto vocês ficaram sem jogar Libertadores. Uma década. Quem tem mais tem 3. Mas, Colorados, vocês preferem ficar sem jogar Libertadores ou sem jogar o campeonato da Série A do país? Entre Libertadores ou Série A? Vocês preferem ficar sem jogar? Eu prefiro ficar sem jogar sem a Libertadores. Série A eu jogo, né? Beleza. Grêmio... Internacional e Atlético Paranaense. Eu vejo assim, era o jogo da derrota, né? Um jogo antes do primeiro jogo, no jogo de ida da semifinal. Eu vejo assim, o Internacional jogou com o que pôde. Poupou com o que pôde, lá o gramado é complicado. Dizem os especialistas que é mais fácil de se machucar, então o Internacional preservou. Eu acho certo. Eu gostaria de saber do pessoal da bancada. Juca. Bom, para o jogo contra o Atlético Paranaense, né, antes de entrar na semifinal da Libertadores, que é um jogo que a gente não queria que existisse, né, por todo o contexto, porque tem que ir lá, né, depois já ia ficar mais próximo do jogo do Fluminense, tinha jogado um dia antes, né, quer dizer, a gente ia ter menos tempo de recuperação, mas para um jogo nessas circunstâncias, eu gostei muito do que eu vi lá em Curitiba, muito. O Inter fez uma partida madura, o Inter fez uma partida competitiva, o Inter, por vezes, em alguns momentos, mereceu até ganhar o jogo. Eu me surpreendi com a atuação do Internacional em Curitiba, né, que via de regra o Inter vai mal lá, né, naquele, abre aspas, campo, fecha aspas, do Atlético Paranaense, que não é gramado, né? Deveria ser proibido, eu sustento isso aí há muito tempo. Aliás, a lesão no jogador do Atlético Paranaense, que eu não sei a gravidade, eu não sei se já anunciaram, em que pese a entrada forte do Nico, tem também o fator do campo, a perna dele ficar presa naquele maldito gramado, que não me surpreende com aquele time, aquele clube do Atlético Paranaense, que é um clube que nós sabemos que ele é gerido por um autocrata, né? Que é o presidente do Atlético Paranaense, que manda lá e quem quer obedece, quem não quer vai embora. Né? Mas o Inter fez uma partida muito boa lá, eu gostei muito. E achamos um lateral esquerdo.
O Inter achou um lateral esquerdo. Quem ia imaginar que o Nauber tivesse... Eu já reputo um jogador... assim, temos um reserva para o René, né? Não precisamos mais de uma emergência caso o René não possa jogar. Um jogador de bom potencial técnico, bem preparado fisicamente para quem estava um ano ou mais sem jogar, bate na bola, chega na frente. Então, olha, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi lá em Curitiba e aquele gol no final ali foi uma fatalidade, né? Mas falando alguma coisa, já projetando contra o Fluminense, eu venho há algum tempo sustentando que se o Inter não perdesse o seu esqueleto, a sua estrutura principal, que eu considero o esqueleto do time, esse time do Cudê, para os embates contra o Fluminense, eu colocaria 50% de chance para cada um, né? E isto aconteceu, né? E os 5 jogadores que eu me refiro é o goleiro, o zagueiro Vitão, o Arangues, o Ener Valencia e o Alan Patrick. Eu tinha medo de perder um desses 5, porque aí está a estrutura do Inter, e 3 não tem substituto. O goleiro não tem substituto, não tem goleiro reserva o Inter, o Alan Patrick não tem substituto e o Ener Valencia tem substituto, mas muito abaixo da qualificação dele. Então o Inter chega forte para esse jogo, chega com todo o elenco e um lateral esquerdo que surgiu aí, né? Ninguém imaginava. Se alguém disser que conhecia aí, tá mentindo, né? Ninguém imaginava, e o cara é muito bom jogador, né? O Fluminense eu acho que joga muito faceiro, joga no 4-2-4. Isso aí você jogava na década de 60, eu me lembro que jogava no 3-2-5. O Fluminense joga no 4-2-4, vejam os senhores, com o Ganso de volante. Aí sim, na frente dele, aquele rapaz que corre por todos, o Gabriel, corre por todos, joga demais. Depois 4 caras enfiados lá na frente, né? O Cano e o Keno, o Arias pelo lado direito e o Kennedy, né? Então eu acho um time faceiro e o Inter tem a oportunidade sim de chegar nessa final da Libertadores. Eu acho o time do Fluminense um time frágil. Além disso, os 2 laterais se mandam. O Samuel, que inclusive sobe pelo meio e compõe o meio de campo, e o Marcelo, quando novo já não marcava ninguém, né? Agora veterano não marca nem consulta no médico, né? Então eu acho que dá para chegar sim. Eu tô muito otimista para essa semifinal. O Fluminense tem 3 jogadores amarelados, com 2 amarelos, sendo que dos 3, 2 são zagueiros, tá? Eu duvido que o Felipe Melo, numa arrancada lá de um atacante nosso, não vai cometer uma falta e tomar um amarelo. E o outro zagueiro está amarelado também. E o terceiro amarelado deles, eu acho que é o atacante, o bom deles, se não me engano, o Cano. E o Inter também tem 3. A Conmebol, infelizmente, não vai zerar os cartões para a final, né? Então temos chance deles virem sem 3 titular. Pedro. Não, e aquele, só para encerrar, aquela zerada de cartões para a final não existe mais. Quem tomar Não o existe terceiro mais? amarelo... Não, quem tomar o terceiro amarelo no segundo jogo da semifinal não joga a final. É brincadeira, né? Ih! Eita, caiu que nem o Grêmio, ó! Pá! Caiu. Que loucura! Já tá em ordem. Pedro. Bom, depois dessa queda inusitada aí, né? Vamos lá. Eu achei o jogo eu concordo com o Juca ali, eu acho que o enfrentamento contra o Atlético Paranaense surpreendeu bastante, assim. O Cudê fez o que precisava, assim, tinha que poupar todo mundo que desse, porque como foi o caso da lesão do Vitor Roque ali, tipo, imagina se lesiona alguém e tal, eu acho que não poderia correr esse risco, ainda mais num gramado sintético e tal. Então eu concordo que era o jogo para perder, embora eu acho que pudesse ter ganho, assim, eu gostei bastante do enfrentamento, assim. E eu acho que da derrota fica uma coisa boa que o Inter teve competitividade, né? Já pega o jogo contra o São Paulo também, que foi com o time reserva. Então aquela questão que se falava muito de vai cair, vai ser rebaixado, eu acho que isso ficou bem para trás, assim, eu acho que passa longe, assim. E eu acho que esse é o principal mérito do Cudê, assim, ele conseguiu remobilizar o elenco de tal forma que a gente começou a ter uma equipe mais homogênea, tanto titular quanto reserva, se tu for olhar. Olha com essas contratações da janela, mesmo que tardias, assim, mas olha o quanto incorporou o grupo de jogadores do Inter, né? E o Dalbert, ele é uma boa novidade, eu gostei também, achei bem interessante o jogador. Tem que olhar um pouco mais, a amostragem ainda é pequena,
mas dá para ver que tem boas valências, assim, eu acho que vai surpreender e provavelmente vai ficar para o ano que vem, assim, porque não é um jogador que tu encontra tão fácil, assim, ainda mais lateral, né, que é difícil de tu achar. Pegando o confronto da semifinal, eu acho que é um jogo bem complicado, assim, porque os dois times são parecidos, mas diferentes, assim, o Fluminense vem no momento melhor, é um time mais pronto, e se especula muito que o Fluminense quase até já classificou, né, porque passou com facilidade pelo Olímpia e tal, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um jogo bom de jogar, porque o Fluminense, ele joga e deixa jogar, né? Ele tem Ganso, tem Cano, tem Marcelo, que eu discordo um pouco do Juca, porque eu acho que o Marcelo, o problema não é defensivo, né? O problema do Marcelo é quando ele ataca, né? E aí é que a gente tem que se preocupar, né? Então, olha o primeiro jogo, claro, que foi um jogo muito diferente do que vai ser esse, mas pega o jogo do primeiro turno, o Marcelo acabou com o jogo, né? Primeiro. Então ele é um dos principais jogadores a ter cuidado, assim. Mas eu acho que dá para fazer um bom enfrentamento lá. Não tem altitude, tem um time que vai atacar, gosta de ter o controle da bola. O Inter daqui a pouco pode surpreender com uma marcação-pressão, rouba essa bola lá na frente e consegue fazer daqui a pouco um crime. Assim, de repente, será que não dá para a gente se iludir um pouquinho aí e pensar em, quem sabe, mais do que voltar vivo, tentar voltar com uma vitória? Talvez, não sei o que vocês acham aí, como é que fica. É possível, Dodô, voltar com uma vitória? Cara, eu acredito muito, cara, porque concordo com tudo que foi falado em relação ao Fluminense. Para mim, é um bom time realmente, mas é um time que gosta de jogar futebol. E o Kudê tá mostrando para nós que ele também acha legal esse negócio de jogar futebol, fazer com que o time jogue futebol, né? Não é aquela coisa horrível de antes. Então vai ser daqui um pouco, cara, vai ser um jogo de muitos gols daqui um pouco. Eu acho que pode acontecer. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro, conversando com outros colorados também, o Fluminense para mim joga com 10. E isso é muito ruim, porque o Cano não faz nada. Quando faz é gol. Esse é o grande problema. Para mim não é Ganso, não é Marcelo, óbvio que são baita jogadores. Só faz gol, né? Coisa é o Cano, cara. O Cano ele não vai marcar a saída de bola, não vai fazer... Não, cara. Mas quando esse cara tocar na bola... Se eu não me engano, acho que o SofaScore botou esses tempos. Se eu não me engano, acho que não deu 15 minutos o primeiro turno do Cano com bola no pé. 12 minutos, 11 minutos. Ele é o Valência deles. É objetivo, é simples e objetivo. É lá e deu. Naquele último quarto lá de gramado, que é o que interessa, é o que ele tem que fazer. Mas esse esquema do Fluminense, a saída de bola, né? É uma saída que eu não gosto, eu acho... Não sei, pra mim não sei se é porque eu nunca vi o Inter fazer esse tipo de saída de bola, de toquezinho, com 300 jogadores dentro da área e sai tocando a bola. Eu não gosto disso aí. Porque ontem eu vi um São Paulo campeão e eu acho que de cada 10 tiros de meta, 9 era bago. E o São Paulo foi campeão assim, cara. Sabe? Eu ainda acredito que isso aí, aquela bola quebrada, tá, pra sair jogando, ok, é bacana pra ir aumentando linha, diminuindo linhas. Mas... o Fluminense, cara, se der uma apertada ali naquela saída de bola deles ali, né, eu acho que dá pra fazer ele sangrar um pouquinho. Eu acredito que dá pra voltar com vitória. Acredito no resultado de 1-0 pro Inter, assim como foi lá na altitude lá. Acredito que dá pra voltar com a vitória, bem encaminhada a classificação. Eu tenho mais receio, sinceramente, é o jogo da volta. É o jogo da volta. É o receio que eu tenho, porque se o Inter vai com um bom resultado de lá, eu tenho medo, cara. Aí já vai pegar os últimos anos aí da gente tentando chegar e alguma coisa assim, do time não dar aquela segurada na peteca ali aqui no Beira-Rio. Tenho esse medo, mas a gente tem que vencer os nossos medos, né? Então, cara, eu acho que dá para voltar tranquilo do Rio de Janeiro. Acho que o Inter tem todas as condições de voltar bem de lá. Eu acho que o Inter tem chance de ganhar lá mesmo. E a dupla do sofá aí, o que vocês acham sobre o confronto do Inter e Fluminense? Thiago, pode começar pelo Thiago. Louco pra falar. Louco pra falar de Libertadores, mas não joga Libertadores, né? Deve ser um saco mesmo, né? Eu vou ser sucinto, né, cara? Vai ser jogo rápido, assim, já que como vocês dizem, essa não é a minha área, né? Não, eu acho que lá no Rio de Janeiro vai ser um jogo complicado. O time do Fluminense tá mais tempo encaixado. Então eu acho que lá vai ser um jogo complicado. Na verdade, a minha, né, dúvida, eu quero ver como o Inter vai jogar no Beira-Rio.
Se jogar aquele Inter que jogou contra o River, mordendo os caras lá em cima, tá passado, estão no final. Agora, se der aquele jogo, a gente vai ganhar a qualquer hora, nós estamos dentro do Beira-Rio, aqui é com a gente, aí eles vão tomar coco. Pra mim, eu acho que vai ser 2-1 Fluminense no Maraca e aquele jogo encardido no Beira-Rio. Sérgio. Gustavo. Eu concordo. Concordo com o Thiago. Bem isso. Meu pensamento é bem esse, assim. Ele tem razão. Acho que vai ser um jogo difícil lá no Maracanã, mas eu não vejo uma vantagem tão grande do Fluminense. Eu acho que é possível que eles vençam esse jogo, mas não traria para o Beira-Rio uma vantagem muito grande. Aquelas vantagens que difícil de reverter. Eu acho difícil isso acontecer. Acho que é um confronto equilibrado. Tô vendo um confronto equilibrado assim, entre o Fluminense e o Inter. Talvez o Fluminense tenha essa vantagem que o Thiago falou, tá mais tempo encaixado. E isso favoreça eles. Mas eu vejo um confronto muito equilibrado. E eu vejo grandes possibilidades do Inter estar na final. Só, claro, não vejo o jogo aqui. Eu não vejo o Inter. O Inter tá diferente. Eu tenho visto isso. O Inter tá diferente. Ele não tá assumindo tanto aquela postura de salto alto no segundo jogo. Pelo contrário. Tem jogado mais no segundo jogo. Contra o River, foi um jogo assim que para mim foi o melhor jogo do ano de vocês. Contra o Bolívar, vocês amassaram o Bolívar. O placar de 2-0 foi pouco. Mas o Bolívar era um time ruim. Ele chegou, o time do Bolívar é altitude. Exatamente. O time da altitude. Chegou lá por causa da altitude. Chegou aonde chegou na Libertadores por causa da altitude. Então, aqui vocês tiveram um jogo de excelência em cima deles. O Valencia fez um excelente jogo, se destacou e tudo mais, mas não é parâmetro. O parâmetro ainda é o jogo do River, que vocês fizeram um baita jogo aqui. Né? Lá o River poderia ter resolvido lá, não resolveu, vocês fizeram um baita jogo aqui, vocês foram copeiros mesmo. Essa é a verdade. Agora, contra o Fluminense, como eu disse, o confronto é equilibrado. Eu acredito que o Fluminense possa ganhar esse primeiro jogo. Vou deixar para projetar o segundo jogo, né, no próximo episódio. Eu acredito que possa ganhar, mas eu não acredito numa vantagem do Fluminense tão grande. Nada que fique irreversível, ou que fique difícil, nada é irreversível, mas que fique difícil de reverter. Eu acho que isso vai acabar acontecendo assim. Acho que 2-1, talvez um empate com gols, né, que venha para cá tudo igual, enfim, né, mas enfim, é nesse sentido, assim, vamos ver o que vai ser. Eu tô curioso com relação a esse jogo. Eu concordo com os gremistas, eu acho que o jogo lá vai ser muito difícil, eu acho que o Inter não sai com a vitória. Eu acho que um resultado ótimo, na média, seria um empate lá. E a gente decidiria o jogo aqui no jogo de volta. Sim, ficaria tudo igual para vocês, Fluminense... vocês e para eles. E uma coisa muito importante, o Fluminense faz gol. Ele não é o Bolívar. Talvez não enfrente as mesmas dificuldades que o River enfrentou no segundo jogo. O Fluminense é um time que faz gol. Vocês viram o jogo do Fluminense contra acho que foi o penúltimo, o último jogo do Fluminense contra o Cruzeiro no Maracanã. Eu vi aquele jogo. Não sei se vocês viram. O Fluminense ganhou de 1-0, né? Sim. E... Gol do Diogo Barbosa. Olha o Cruzeiro foi competitivo e jogou de igual para igual, hein? Naquele jogo jogou aquele centro médio deles que estava muito tempo lesionado. Não sei se o Diniz não vai colocar ele. Eu gostaria que não colocasse o Martinelli? Alexander. O Alexander, tá. Eu gostaria que não colocasse. Deixa assim faceirinho. Fica faceirinho com o Ganso e essa turma toda que só você manda. O Alexander, esse faz todas as funções ali no meio. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. Tomara que não joga. Bom, a gente está se encaminhando para o recado final, né? Para o final do episódio. Eu vou rodar a mesa virtual para cada um dar o seu recado final e assim a gente encerra o episódio. Marcos, dá o teu recado final.
O meu recado final é: nos vemos na final. Ah, já passaram o Fluminense! Bora. Tá, beleza. Dá o teu recado final, Alexandre. Meu recado final é para a arbitragem do futebol brasileiro. Vamos parar de fazer fiasco e levar a coisa a sério, pessoal. Por favor, eu acho que alguém da CBF vai nos ver, eu tenho certeza. Olha o que fizeram com o Grêmio aí. Eu quero ver o Grêmio perder, mas dessa forma assim não. Foi um escândalo, um escândalo. As pessoas vão começar a consumir outro tipo de produto, vão abandonar o futebol, que ninguém aguenta mais ver jogo encomendado, né? Sempre os mesmos clubes beneficiados e os mesmos juízes envolvidos. Boa, Alexandre. Bah, o teu recado final foi de responsabilidade. Tramontina. Alguém precisava dizer isso. Perde o futebol. As pessoas param de assistir futebol, param de assistir, param de acompanhar o seu clube, inclusive. Vão consumir outro tipo de produto. Exatamente. Eu vi vários colorados me dizendo isso quando houve aquilo lá em 2020, né? Aquilo naquele jogo final lá. Eu parei, larguei de mão. Não acompanho mais. Isso é fato, e não é assim, não é deméritos. Eu não tô dizendo que, é porque tu é colorado, tu abandonou. Não, ele abandonou porque achou injusto o que aconteceu. E aí tu larga de mão teu clube, né? Perde o futebol. Recado final, Doda. Não, eu acho que foi perfeita a colocação do Juca, realmente. A gente tira as cornetas, as brincadeiras, a parte, tudo. Mas é um absurdo. É um absurdo a má qualidade, o mau preparo, a falta de critério é horrível. Num jogo no outro não é. E sempre quando não é dos mesmos clubes, né? Mas é complicado, uma hora cansa, realmente. Projetando o Inter, cara, para esse jogo contra o Fluminense, gurizada. Como eu falei antes, acredito que dá para voltar com a vitória, acredito muito. Eu tenho esse receio de torcedor, assim, no jogo da volta, mas falando desse jogo agora, acredito que dá para voltar com a vitória. E do que eu li, gostei muito da situação sobre o Hugo Maggio, né, o Hugo Malo, como queiram, no lugar do Bustos. Eu acho essa ideia do Kudê, um novo Kudê. O Kudê não ia pensar essa parte tão defensiva na primeira passagem dele aqui. Ele está pensando isso agora. E isso me dá uma boa impressão do que é o Kudê agora, o seu Tchatcho agora. Ele não tá mais aquela coisa de oba-oba. Não, é ataque. Não, ele tá sabendo ler o jogo. Então, acho muito interessante e acredito que é o melhor para esse jogo, para esse enfrentamento, a experiência do Hugo Malo ali e a parte defensiva dele. Dá para voltar com vitória lá do Rio de Janeiro. E o Grêmio já é campeão brasileiro. Recado final, Pedro. Bom, primeiro, Marcos, calma lá, né? Vamos um passo de cada vez, né? Eu acho que não tem nada ganho ainda, né? Eu acho que a gente tem que... O Gustavo e o Thiago estão erguendo taça, por que eu não posso erguer o deixa Flamengo? eles erguer a taça, né? Nós vamos tentar voltar vivo primeiro, porque o Fluminense é um bom adversário. Eu acho que a gente tem um duelo bem difícil pela frente, mas eu acho que dá para fazer daqui a pouco sonhar com uma vitória lá. Eu acho que dá para fazer um bom enfrentamento. E sobre a questão da arbitragem, assim, eu acho que está passando a hora de uma coisa que já vem se discutindo há um bom tempo, que é a tal da profissionalização da arbitragem, né, no futebol brasileiro. Que talvez a gente tenha aquela esperança de que com isso tu reduza a quantidade de erros excessivos e de jogos suspeitos também, que a gente não tem como não desconfiar depois de erros de arbitragens tão grotescos assim, né? Porque agora tu tem o VAR, né? E aí quando tu faz algumas ações, como é o caso do jogo do Grêmio contra o Corinthians ali, aquele pênalti não marcado com a bola que bate na mão do Yuri ali, tu vai ouvir a justificativa dos árbitros. Eu não sei se vocês ouviram o áudio do VAR, assim, cara, é lamentável, assim, ó. Então eu acho que eu acho essa lição e esse recado final aí de, quem sabe, pro futuro, pro ano que vem, da gente buscar profissionalizar essa arbitragem. Recado final, Thiago. Bom, meu recado final é dividir em duas partes, né? Eu ia primeiro parabenizar ali sobre a arbitragem, que comentário show de bola, exatamente isso aí, muito bom. Eu só fico entristecido porque é sempre a mesma coisa. Nada se não muda, não muda. Foi lá em 2019 com o Inter, um fiasco, agora com o Grêmio, e se punem, bota os caras na geladeira e fica tudo beleza, tá tudo bonitinho e continua a mesma coisa. E a minha segunda parte era exatamente isso. Eu ia perguntar pro Pedro o que ele achou do comentário final do Marcos ali, porque, poxa,
Não sei. É isso? É mais ou menos assim que vai andar o negócio? Eu queria só uma pergunta. a síntese de Não, alguns eu- colorados, né? Não, eu É. acho que Alguns colorados são que nem o Marcos. Outros são que nem o Doda e o Pedro, o Alexandre e tal. Há Não, 2 eu semanas acho atrás que eu era lunático, acreditava no título do Grêmio, mas tudo bem, né? Não, A só que- narrativa muda toda a vida. Não, mas era só uma eu sou pergunta pro coerente, Pedro, só pra acredito saber no como é que título do era. Internacional. Posso, Era uma pergunta Se pro o Pedro, só pra Internacional saber o tiver que ele medo tinha do achado. Fluminense, vai ter medo de quem então, cara? Vai botar medo em quem? Cara, Tá. a corneta é muito bom pro Grêmio, Palmeiras e Fluminense passar. Óbvio que o gremista quer que o Fluminense passe, isso é óbvio. Sim. Porque o Fluminense e o Palmeiras estão lá em cima. Eles passando, eles vão Eles continuar, esquecem. vão dar uma esquecem esquecida e vai ficar mais vantagem pro Grêmio, no caso. Não vai ter outro time disputando ali o título que já tá com o Grêmio, já tá com uma mão na taça, já, pelo que eu vi. Não, mas É os 3 dedos do. Posso É os Não, 3 mas dedos do Soares, tá assim já na taça. Não deixaram o Pedro me responder a minha pergunta, cara. Parece que o Soares mordeu a taça do Campeonato Brasileiro Ó, e daí tu viu? a taça vai vir pro Grêmio. Eu tô Eu tentando posso dar o meu responder? recado final. Posso responder? Eu Fui citado. Eu tinha. Pô, obrigado, André. Eu tinha. Olha, por pouco. Olha, por pouco, assim, muito pouco. A gente não passa um episódio sem o Marcos falar no Soares. Incrível! No último momento ele tinha que arranjar algum motivo pra falar Pistoleiro. no Soares. Meteu os dedos assim na taça. Aí, ó. Fala, Pedro. Tá, louco. Mas respondendo a questão do Thiago, assim como os outros participantes também não estavam prestando muita atenção, quando o Thiago me perguntou e começaram a responder na frente, no meio, assim, eu já tinha falado e criticado o nosso colega Marcos aí Muita por ter emoção. falado na final direto e já querendo se ver na final, né? Então o Thiago tá chegando agora, assim, a gente tá começando a se conhecer, a primeira vez que a gente participa junto. Assim. Então, tipo, respondendo a pergunta, eu já havia falado antes no meu comentário final e criticado o Marcos por ter Pedro, ido tenta muito não na final, né? expulsar Pensando esse muito lá na frente. participante do canal. Então, assim, ó. Brincadeira, respondendo brincadeira. novamente, Não- eu acho que não eu conversa muito com ele, Thiago. Eu não concordo Ele é com o meio Marcos, né? Eu tantão da acho que cabeça. não tem nada classificado, ao contrário do Grêmio que já é campeão, né? Eu acho que Ah, o Inter tá bom. tem que estar com o pezinho no chão e voltar vivo primeiro. Até porque a gente não ia nem classificar, né? Não ia nem passar da primeira fase, né? Então, Sim. não dá pra achar Não, que é já verdade. campeão, né? Do basquete. Tá, meu recado Tá na final. CM, tá bom. Meu recado final. Como eu Ah, mas tu não deu teu recado final Não, ainda, eu tia? tô tentando falar, tô tentando falar. Meu recado final. E segundo ele ia dar em 1 minuto tudo, né? Era uma frase. Diniz, não me decepcione, Diniz. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu, um abraço. Valeu.